Bem-vindos a mais um ansiado episódio do Fisicamente. Na próxima hora vamos falar com Miguel Claro, o astrofotógrafo português, altamente premiado internacionalmente, com artigos publicados em revistas como a National Geographic e a Astronomy Magazine. Em terras lusas, Miguel é o astrofotógrafo oficial da reserva Dark Sky Alqueva, o primeiro destino turístico do mundo certificado como Starlight Tourism Destination. Queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, Miguel. Boa tarde, Laura. Eu é que agradeço a Catarina também a amabilidade do convite. Então, primeiramente, gostaríamos que nos começasse a falar um pouco da sua experiência e da sua formação. Bom, da formação é aquilo que se calhar por um lado terei menos a dizer, porque eu na verdade não segui nenhum curso entretanto. Eu na altura acabei o 12º ano e depois ainda entrei em Psicologia no Instituto de Piaget, mas depois acabei por não continuar, por força de circunstâncias e na altura também não era se calhar aquilo que eu bem queria. Gostava já muito na altura da fotografia e da astronomia. E entretanto depois lembro-me que quando tinha mais ou menos cerca de 17, 18 anos mais ou menos, tirei um curso de fotografia a preto e branco em laboratório e eu próprio comecei então a revelar os meus resultados, não é? Porque como calculo na altura eu fartava-me de gastar dinheiro a revelar rolos, na altura era assim, não era? Revelar rolos. Ainda por cima, muitas das vezes eu recordo-me que a senhora do laboratório não sabia exatamente o que é que eu tinha lá e deitava-me os rolos para o lixo. Então eu tinha que lhe dizer, olha, por favor, isso é negativo, parece que não está nada gravado, mas estão aí estrelas, não apague isso, não deite fora isso. E então eu já tinha que conhecer, eu ia especificamente àquela senhora que sabia disto, que era para ela, para não correr o risco de me apagar o trabalho todo. E pronto, e revelava muitos rolos e a gente ia fazendo muitos testes e retificando coisas, algumas corriam muito bem, outras eram experiências que tinham que ser aprimoradas e melhoradas e pronto, e foi assim um bocadinho. Entretanto, esse curso a preto e branco já foi um curso mais a sério, a preto e branco em laboratório, portanto eu é que revelava as minhas próprias imagens, aprendi a revelar tudo, os negativos, a fazer a projeção, a imprimir as imagens e em grandes formatos, que era uma coisa boa. Portanto eu passava tardes, muitas tardes no laboratório fechado, já no escuro, com a luz vermelha, a revelar e à noite a fotografar também, e pronto, foi um bocadinho por aí. Mas foi uma experiência gira porque eu acho que, no ponto de vista da fotografia, quem passou por esse processo ainda, e dos químicos, da revelação, aprendeu de outra maneira, pronto, aprendeu a ver as coisas de outra perspectiva também. Eu acho que hoje em dia, mas pronto, tu tens a sua importância e eu acho que isso ajudou bastante. E pronto, e no fundo essa depois foi a minha parte mais que acabou por ficar a formação nesse sentido. E depois é claro, por mais tarde tirei muitas coisas adicionais. Eu participei também num Astro Master, portanto relacionado já com a astrofotografia em 2015, também me recordo, em La Palma, mas depois foi tudo muito relacionado com a parte da fotografia. Então, mas e quando é que se percebeu realmente que a astrofotografia era mesmo a sua paixão? Eu posso dizer que isto foi de sempre, desde que eu era novo. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eu tinha aí 12, 13 anos e eu já comprava revistas de astronomia com a mesada que os meus pais me davam na altura. Portanto, ela, uma senhora, também tinha um quiosque onde recebia a Astronomy, a Sky and Telescope. Eu lhe pedia, as revistas custavam uma fortuna na altura, a mesada ia toda só para isso. E eu comprava e pronto, e deliciava-me a ver, ainda não percebia muito bem, mas achava aquilo fascinante, as imagens, tudo. Portanto, às vezes até me perguntam o que é que nasceu primeiro, se foi a fotografia ou a astronomia, e eu acho que até foi a astronomia um bocadinho primeiro, só que foi quase em paralelo, porque eu assim que tive mesmo o primeiro telescópio, aquilo que eu queria fazer era acoplar a câmera logo, porque achava aquilo incrível o que eu estava a ver, e eu queria partilhar isso com os outros. Achava que os outros tinham que ver o anel de Saturno e que era espetacular. Claro. E pronto, e como eu estava às tantas da noite sozinho, achava que aquilo era uma maneira de partilhar com as outras pessoas isso e poder, no fundo, reviver um bocadinho aquele momento. Exato, exato. E o que o fez optar pela astrofotografia e não por outra área da fotografia, como retrato ou outro tipo de paisagem? Nunca achei piada nenhuma em qualquer área de fotografia não fosse isso. Foi sempre assim, nem me consigo imaginar fazer outra coisa. Aliás, às vezes perguntam-me se eu fotografo de dia e tudo, e assim, eu não fotografo, é muito raro fotografar durante o dia. Porque há coisas mesmo que eu acho giras e tudo, mas é assim, eu já não tenho muito, isto leva-me imenso tempo, eu nem quero gostar de mais nada porque eu não tenho mais tempo disponível.
E então, pronto, às vezes fotografo quando é uma coisa muito, mas é mais coisas pessoais e às vezes fazemos coisas nós não na perspectiva já isso é mesmo só a parte da fotografia Exato. noturna, porque é que realmente me apaixona, o resto não me diz assim muito. Aliás, quando eu dou por mim a fotografar durante o dia, assim, às vezes até há momentos incríveis, são espetaculares, mas falta sempre alguma coisa. Falta o céu, falta a noite, falta a lua, Falta ali qualquer coisa, exato. falta ali qualquer coisa. Então, quando é que teve a sua primeira máquina fotográfica? Pois, a minha primeira máquina fotográfica foi o meu pai que me ofereceu. Eu ainda acho que me recordo, acho que era uma Kodak, daquelas fininhas que havia, que tinha aqui uma espécie de Sim, sim, uma patilhazinha que fazia o rolo, eram uns rolos fininhos. sim. Uh, Lembro-me de estar a surfar até a ponte 25 de Abril e Rio Tejo e com o pôr do sol, aliás, das primeiras imagens que fiz. E realmente também era muito novo, na altura também tinha provavelmente essa idade que referi, 10 anos, ou seja, era muito novo. E pronto, depois mais tarde ele deu-me uma câmera que ele tinha comprado em Andorra na altura, que era uma Canon EX-EE, ainda me lembro, era toda, portanto, mecânica, né? toda manual, e foi a câmera que eu usei muitos anos. Foi basicamente aí que eu aprendi a fotografar. E ainda tenho. Isso é super interessante. E Então, qual é funciona. que funciona? Incrível. Qual foi, até à data, a fotografia ou o momento que levou a ela que mais lhe marcou? E Bárbara, isso é muito difícil. Eu acho que, sei lá, eu não consigo dizer assim uma fotografia específica que me tenha marcado, porque quando nós fazemos uma imagem, nunca é a nossa imagem final. Como é que eu ia explicar isto? Ou seja, a fotografia satisfaz-nos momentaneamente. Portanto, há ali um momento de preenchimento, mas logo a seguir nós já estamos a pensar numa próxima imagem, num próximo cenário, num próximo evento e, portanto, acaba por o presente é que é realmente o que marca, é Exato. sempre a altura atual. Há momentos, obviamente, relacionados com a fotografia que marcaram mais, não é? Eu adorei quando tive a oportunidade de visitar através do convite que surgiu para ir visitar o ESO e ir fotografar até para o ESO, depois até me tornei fotoembaixador do European Southern Observatory e a experiência está lá, está no alma, foi incrível, isto não tem palavras, realmente momentos muito marcantes. Claro. Certamente é uma honra para todos os portugueses ter o primeiro destino turístico para observar estrelas do mundo, ainda mais para si, sendo o fotógrafo oficial da Reserva Dark Sky Alqueva. Tem um carinho especial pelo Alqueva ou algum outro local do mundo em que goste mais de fotografar? Não, é claro que tenho um carinho muito especial pelo Lotiva. Não só tenho esse carinho muito especial por tudo, porque acompanhei assim, quem criou a Reserva Dark Sky, quem criou tudo foi a Apolónia Rodrigues, ela que é a grande mente que teve a ideia genial e o esforço incomensurável que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia. Sobretudo o que não se vê, portanto, trabalho de bastidores que é lidar com políticos, com câmaras, com montes de autarquias diferentes, de sítios diferentes, é uma dor de cabeça, literalmente. E ela nunca desistiu, e portanto acho que é assim muito importante, eu nunca me canso de referir isso, porque é graças a ela que existe a Reserva Dark Sky Alqueva e depois de muitos anos, de muito esforço. E portanto é obviamente que eu vi crescer, vi acompanhar tudo, portanto o meu carinho por isso como calculo, não é? É incomensurável. É, no entanto, e não é por ser o astrofotógrafo oficial da Reserva Dark Sky, é isso que eu queria referir, que é, no entanto, e por ter já estado em vários sítios do mundo, alguns dos melhores céus do mundo, pronto, como estive no céu do Chile, em vários sítios, aliás, do Chile, a fotografar em La Palma, de alguns que são normalmente mais comumente designados como alguns dos melhores sítios para fotografar. Eu já estive em vários e realmente o nosso Alqueva é extraordinário, é único, não fica atrás em nada dos outros. Eu inclusivamente às vezes até refiro, eu fiz inclusivamente medições no Chile e posso-vos dizer que nós temos alguns sítios que tiveram medições melhores e tudo. Eu sei que isto pronto, vale o que vale, porque há muitas consoantes aqui, se há Airglow presente, se não há, pronto, as noites variam, mas mesmo eu recordo, por exemplo, estar mesmo ao pé do VLT, do Very Large Telescope, estar a fazer medições, e nós aqui já tivemos medições de 21-80, coisas do género, muito altas também. Há uma questão que faz com que pareça também que o céu do Chile é espetacular em relação ao nosso. É uma pequena nuance que tem a ver com a natureza, que é o facto de eles terem uma visão muito mais privilegiada da posição em que se encontra a Via Láctea do que nós. Ou seja, eles conseguem ter aquilo que é o coração da nossa galáxia, que nós durante o verão se eleva um bocadinho acima do horizonte, e nós estamos sempre a falar à volta de 20, 30 graus, que é onde está a constelação de Sagitário, a zona do Escorpião, não é?
E esse coração da Via Láctea, a nós aqui em Portugal, nos meses de verão é que está um bocadinho mais favorável, mas eles têm essa zona da Via Láctea no zénite, que é o melhor sítio que qualquer pessoa pode imaginar, não é? E vem do melhor para as pontas, portanto, vem ainda a parte depois onde está a Eta Carina, e isso quer dizer, vem a parte melhor. Ou seja, isso também cria um impacto visual incrível, mas eu acredito que se nós tivéssemos a mesma posição, o nosso céu não ficava em nada atrás do deles. Literalmente. É claro que pronto, há aí consoantes, não é? Que levam a que possa depois atribuir-se um nível profissional, não é? Que é o facto do Chile, por exemplo, se poderem ser colocados telescópios, porque obviamente que aí já estamos a falar em grande altitude, muitas condições que são importantes a ver, o sim tem que ser absolutamente irrepreensível, o máximo de noites possível, a questão também da média de noites de céu limpo por ano, embora aqui também seja muito alta. Portanto, eu diria que o Alqueva em primeiro lugar, não é? E depois o Chile também tem um lugar no coração. Então, um bocadinho no seguimento desta pergunta, em que país é que já fotografou, assim mais ou menos, e qual o seu favorito, apesar de já ter mais ou menos percebido que deve ter sido o Chile? Sim, porque lá está, se vamos falar em astrosurfar, vamos falar em céu, em deserto, e não há nada melhor que estar num sítio em que a poluição luminosa é muito pouca, porque não há nada à volta, basicamente também, não é? Também, e estarmos em altitude, pronto, o Chile leva a que tenha essas características. Mas La Palma também tem um céu espetacular, é muito giro, e em si, de visitar, é um sítio com uma natureza muito rica. Também conseguimos estar em média a cerca de 2.400 metros de altitude, o que também é muito bom, que é mais ou menos onde está situado o Roque de los Muchachos, mas também é um sítio muito giro. O Israel gostei muito de visitar, tive a oportunidade de surfar também no deserto do Negev e achei a experiência muito gira. A Islândia é um sítio fabuloso, as auroras boreais. Ter a experiência de fotografar um céu e ter a experiência de observar o olho numa aurora boreal, porque é incrível ver-se aquela nuance, aquela dança, é uma coisa assim mesmo, parece que estamos meio esotérico, é uma coisa muito gira. Pronto, sei lá, também já tive, surfei na Rússia também, na Praça Vermelha, foi muito gira a experiência, porque é um bocadinho diferente daquilo que às vezes estamos assim a pensar. Gostei muito também de estar na Irlanda do Norte a fotografar, também foi muito giro, recordo-me de estar a fazer imagens lá. Assim de repente, sei lá, muitos sítios. Sim, foi isso que se lembra. Então, e qual o fenómeno de todos os que teve a oportunidade de captar que considerasse o mais incrível? Bom, e assim, essa pergunta, Bárbara, é difícil de responder por um motivo, porque muitos dos fenómenos mais incríveis normalmente nós não os conseguimos ver com os nossos olhos, ou seja, eu muitas das vezes os fenómenos que às vezes há extraordinários só me apercebo, ou quer dizer, eu posso me perceber no local enquanto estou a surfar, mas só consigo torná-los, vá lá, dar-lhes um bocadinho de vida, não é? Quando nós estamos na parte de edição e que eu consigo ver com o RAW lá registado esse fenómeno, não é? Que aliás é uma das imagens que depois até terei a oportunidade de vos mostrar no final. Assim, a olho nu que tivesse visto, há muitas coisas engraçadas, mas estava a tentar recordar-me assim algum, eu acho que, quer dizer, não se pode considerar propriamente a aurora boreal um fenómeno, não é? Quer dizer, de certa maneira é, mas pronto, é alguma coisa que nós sabemos o que é que está a acontecer, mas eu acho que do ponto de vista da espetacularidade, nada suplanta o que é observar uma aurora boreal ao vivo. Exato, imagino. Atualmente, Claro, o eclipse total do Sol, peço desculpa, Aurora, claro, o eclipse total do Sol, esqueci-me. O eclipse total do Sol e por falar nisso também os Estados Unidos, é um país incrível onde tive a oportunidade de surfar e adorei, inclusive até no Yosemite, no Parque Natural, e eu ia dizer só que realmente o eclipse total do Sol é qualquer coisa, é uma experiência, não sei, entre as horas boreais está ela por ela, ao mesmo mas nível. sim. Então, tal como ia dizer, atualmente a observação de céus estrelados limpos está comprometida, na sua opinião? Ou pensa que tem vindo a ser feito um bom trabalho em Portugal para diminuir esta poluição luminosa? É assim, eu não posso falar do resto do país porque eu acho que o resto do país está um bocadinho aquém daquilo que deveria ser esperado. Aliás, para ter uma ideia, os últimos dados que nós tivemos, e nós trabalhamos com também um astrofísico, que é o Raul Lima, e do Porto, que ele faz licenciado em poluição luminosa, e recentemente, pelo que consta, nós Portugal, por exemplo, usa 4 vezes acima do que é a média europeia, que seria aconselhável a nível de poluição luminosa. Nós sabemos que a parte litoral toda, de norte a sul, especialmente do centro para o norte, está completamente contaminada de poluição luminosa.
E isso é um mal grande, obviamente, tem tem várias consequências a nível de flora, fauna, no nosso corpo humano, nossa saúde humana é muito afetada por essa questão da luz. Um, e nesse aspecto não está a ser feito um bom trabalho, obviamente podia ser feito um trabalho muito melhor. Na parte aqui do Alquivo, nós trabalhamos com muito esforço, tem sido feito algum trabalho. Não vou esconder que não poderíamos estar muitíssimo à frente se houvesse vontade política para isso acontecer. Às vezes não há, às vezes é muito trabalho de ferro e de muita persistência e estar sempre a bater com a mesma coisa são coisas que se conseguem, mas às vezes é com um desgaste muito grande e às vezes é com 4, 5 anos a trabalhar nisto, quando nós podíamos fazer em 2 se houvesse vontade para isso acontecer. Também não vou dizer que não é isto. Em algumas coisas têm sido boas surpresas. Mais recentemente, por exemplo, um trabalho da CIMAC aqui na parte do Alentejo, conseguimos que fossem mudadas 55.000 luminárias para uma temperatura de 3.000 Kelvin, que é um bocadinho mais aceitável dentro dos 4.000 e tal que normalmente é usado naquele chamado LED branco, que não é branco. Já foi alguma coisa. Nós, especificamente na zona do observatório, conseguimos que toda a zona tenha um bocadinho a título quase que exemplar temperatura de cor de 2700 Kelvin e as luminárias foram mudadas, a luz está mesmo a apontar para o chão, portanto, e o impacto é realmente muito grande, a nível da medição do céu e tudo, melhorou bastante. Agora, há sempre espaço para melhorar, não é? Nós podíamos fazer muito mais, claro, mas também temos noção da realidade, do país, das coisas, até porque aqui havia sempre uma grande perspectiva da poupança financeira que também teria. Nós até pensávamos que inicialmente, até porque a Plana, quando começou este trabalho, pensámos que o facto de se falar, de haver a questão da crise e, portanto, isto ter um impacto financeiro muito grande, que isso iria facilitar muito o trabalho de mudança dessa mentalidade e também de aplicação dessa, mas não foi bem assim, porque a verdade é que a maior parte destas aldeias têm pessoas de muita idade. E nós também temos que pensar que muitas destas pessoas algumas delas até passaram por aquela questão de não ter eletricidade, não é? E, portanto, a vinda da eletricidade era um sinónimo de prosperidade. Para essas pessoas, na cabeça delas, tirar-lhes a luz é regredir, é voltar ao tempo em que não havia prosperidade, não havia nada. Na cabeça dos autarcas, que ainda por cima são essas pessoas que votam neles, não é? O que acontece é simples, é a vontade delas diz mais. Portanto, se eventualmente se apagar as luzes e uma senhora no dia seguinte se for queixar porque tropeçou e que a culpa é das luzes, não tem nada a ver, porque na verdade quando nós falamos da atenção é melhorar a luz, de forma alguma é apagar as luzes, não tem nada a ver com isto, é melhorar a eficiência do ponto de vista de não haver luz para além daquilo que é necessário, para que a incidência não seja em demasia, que a luz refletida no sol depois, que vai novamente para cima, não seja em demasia, portanto que se use a intensidade correta, a dispersão também a nível da distribuição, portanto das luminárias, que não seja feito de forma aleatória, tenha alguma coerência, não é? Que as luminárias tenham a sua proteção para não afetar, que tenham mesmo a apontar realmente para o sol, há uma data de coisa. Mas lá está, pronto, nós pensávamos que isto podia melhorar, mas não é que tenha facilitado grande coisa. Mas pronto, mas já foi feito muito para aquilo que estava, obviamente, mas pode sempre fazer-se muito mais. Uhum. E o Miguel considera-se um artista? Essa é uma pergunta difícil. Não sei, provavelmente uma parte de mim, se calhar, não sei, não penso muito nisso. É claro que gosto de fazer a imagem, gosto que ela seja feita com arte, mas acho que isso é uma coisa tão natural, tão intrinsecamente ligada uma à outra, porque a ciência também é arte, né, no fundo. E eu acho que tudo o que é feito com paixão acaba por ser feito com arte, não é? E quão importante é o conhecimento do cosmos no seu ramo? É vital. É vital. Eu há bocadinho tinha referido logo ao início que não tinha seguido nenhum curso de astrofísica nem nada na altura. Aliás, aquilo que eu realmente gostava era a astrofísica e tudo, não um curso dedicado a isso. Ainda hoje parece-me que não há. Mas isso não quer dizer que não tenha levado a estudar muito sobre a temática. Portanto, eu já estudei muita coisa, estou permanentemente a tentar sempre atualizar-me, a tentar ler coisas novas, sempre pesquisar, portanto é uma coisa que requer sempre neste trabalho. Mas isto é como qualquer coisa, se nós pensarmos bem, um fotógrafo de vida selvagem também tem que saber antecipar um ataque de um leopardo, de um tigre, saber qual é o momento exato. Portanto, acaba por ter que conhecer tão bem aquele animal muitas vezes como os cientistas que estiverem também a fazer algum trabalho desses, biólogos, enfim, o que for. Exato.
Para além dos inúmeros prémios com que já foi galardoado, as diversas Astronomy Picture of the Day na NASA e as publicações em revistas de renome internacional, há alguma parceria com as revistas onde publica ou algum prémio já recebido porque tenha um carinho especial? Sim, quer dizer, bom, eu a nível de parceria, eu não tenho nenhuma parceria, quer dizer, eu colaboro com algumas, não é? Neste caso, a própria colaboração mais estreita que tenho é com a Spacecom, americano, porque tinha mesmo um contrato com eles, não é? É uma coisa diferente. A nível de revistas, pronto, é como eu ia referir, é um bocadinho aleatório. De resto, o que eu acho que assim que tenha mais. Há sempre fotos às vezes que, que podem destacadas, por exemplo, como Picture of the Mountain, alguma revista como Astronomy Now faz algumas vezes essas publicações. É sempre interessante, sobretudo porque são reconhecimentos feitos por colegas nossos também da área, e eu acho que isso é sempre o mais importante. É claro que nós gostamos muito, obviamente, quando temos uma página, pessoas que nos seguem, que de alguma maneira demonstram o carinho e entre aspas, podem ser fãs do trabalho. E isso é sempre bom, esse sentir, não é, as palavras deles e o que é que as imagens podem transmitir, e isso é sempre importante. No entanto, é óbvio que, do ponto de vista um bocadinho mais profissional, se calhar importa-nos mais às vezes a opinião de um colega profissional também, da mesma área da astrofotografia, que nós sabemos que está muito dentro daquilo, que sabe o que é o valor, não é? A dificuldade das coisas, se conseguir tudo, e às vezes isso acaba por ter um peso um bocadinho interiormente mais relevante. Até para percebermos, às vezes estamos na direção certa, sabe melhorar, porque nós depois também vamos tomando essa consciência, não é? Eu às vezes há coisas que eu gosto, mas não acho que estejam espetaculares, e as pessoas às vezes dizem, está isto aqui, ok, obrigado, mas eu sei que não está. Eu agradeço uma questão de simpatia, obviamente, e o carinho delas de demonstrar, mas eu tenho plena consciência que não está. Embora normalmente eu tento sempre que publico uma fotografia que ela esteja minimamente no nível em que eu estou satisfeito com isso, não eu faria. Mas pronto, mas isso às vezes acontece, pronto. E eu estava a dizer em relação a isto que pronto, acaba por o Astronomy Picture of the Day da NASA, não é? Acaba por ser aquela publicação que tem sempre aquela relevância um bocadinho mais especial, porque nós sabemos que é um astrónomo profissional, não é? A NASA representa o que representa, sabemos da dificuldade que é ter lá imagens, sabemos que é o mundo inteiro a submeter para lá fotografias, e é um espaço que é ocupado tanto por profissionais como por amadores, ou seja o que for, e quando eu digo profissionais não é só ser fotógrafo profissional, não, é assim, é partilhado também por observatórios profissionais, que às vezes também têm um espaço para poder ter uma fotografia que foi captada por aquele observatório profissional partilhada lá, ou com uma descoberta, ou uma coisa. Portanto, a relevância disso é muito grande, não é? Nós só pensar que naquele dia estamos a tirar o espaço, não é? De muitos outros trabalhos científicos que estão a ser feitos, é pensar, bom, porque isso realmente teve alguma importância, e portanto eu acho que é sempre bom quando isso acontece, não é? Claro. Qual foi a altura em que sentiu que o seu trabalho foi reconhecido no ramo da astrofotografia? Bom, eu não sei se consigo dizer assim uma data específica. Nos últimos anos isso aconteceu um bocadinho mais. O meu trabalho, se calhar, talvez ao início tenha sido um bocadinho mais reconhecido, se calhar primeiro lá fora do que aqui. Talvez tenha notado um bocadinho mais isso. Agora sinto que se calhar realmente aqui já é uma coisinha um bocadinho mais consolidada, e talvez tenha sido nos últimos anos. Mas eu por isso que pronto, foi uma sequência de coisas. Ou seja, o primeiro livro que eu lancei em 2012 já acabou por preparar muito caminho para isso também poder de certa maneira acontecer naturalmente. Depois, se calhar, nos outros 2, 3 anos seguintes ainda intensificou, fortificou um bocadinho mais, e agora se calhar já senti isso um bocadinho com maior naturalidade, se calhar do que ao início, talvez. Considera que a divulgação de ciência e arte da astrofotografia tem o devido destaque em Portugal? Não, de maneira nenhuma. Felizmente vai-se conseguindo que cada vez tenha, mas eu nem vou falar tanto da astrofotografia porque realmente é uma coisa muito específica e é um nicho realmente dentro da área do que é a fotografia. Mas sobretudo a ciência, aí sim que eu acho que não tem o devido, não lhe é dado o devido valor e a importância que é. Nós temos astrónomos, astrofísicos e outros cientistas tanto a trabalhar dentro e fora do país, não é? E que no fundo têm feito trabalhos de investigação incríveis, e eu acho que há muito pouco espaço
dedicado, no fundo, a dar um bocadinho mais. E, portanto, isso faz com que depois, na prática, também as próprias pessoas não estejam tanto dentro da ciência como poderiam estar um bocadinho mais envolvidas, se isso fosse um trabalho mais... Embora eu também, de certa maneira, eu também devo dizer uma coisa, eu sinto que, se calhar, hoje em dia, a nova geração de cientistas, astrofísicos, tudo, tem uma abertura completamente diferente do que outros tinham antigamente. Eu acho que antigamente também é um bocadinho culpa deles, ou seja, antigamente se calhar eram todos muito mais fechados, se calhar gostavam muito mais de manter aquele monopólio do conhecimento e achar que isto é um grupo específico de pessoas que têm acesso a isto e não é essa a perspectiva, não é esse o caminho. Aliás, ciência que é ciência só faz sentido se for para chegar a todos e todas as pessoas usufruírem disso. E o resto também acho que é com o resto, com a fotografia, com tudo. E portanto eu acho que essa postura mudou um bocadinho. Eu notei isso. Aliás, o Dark Sky notou muito isso. Ao início, nós inclusivamente, mesmo astrónomos amadores e grupos e associações e coisas, não, foi muito difícil a Polónia conseguir uma aproximação e quando se foi explicar o conceito e tudo, até isso tudo é muito, as mentalidades são muito fechadas. Hoje em dia mudou muita coisa. Ainda bem. Poderia dar algumas dicas para quem está a iniciar neste mundo da astrofotografia? Bom, sim, acho que sim, posso tentar. Bom, se calhar estar preparado para ter paciência e persistência, sim. Dormir muito poucas horas. Ainda ontem eu estive a surfar, cheguei aqui, eram 2 da manhã, hoje estou a ter mais 7. Portanto, estou mais ou menos com uns 5 horas de sono, mas já não é mau, às vezes estou com muito menos, e às vezes são 1, 2 noites seguidas, portanto, muito pouco sono, aprender a gerir um bocadinho isso, porque nós com poucas horas de sono, o cérebro, o organismo, tem tendência às vezes a não ter a paciência que tem noutras condições, e nós aprender a gerir um bocadinho isso interiormente. Do ponto de vista, vai um bocadinho mais para a fotografia, não é preciso câmaras topo de gama profissionais para se iniciar, embora é claro que os resultados vão fazer muita diferença se nós tivermos bom equipamento, isso faz muita diferença. Mas para quem queira começar, se já tiver uma câmera reflex ou mirrorless, como são agora hoje em dia, já estão mais divulgadas e acessíveis, é importante. No entanto, há uma coisa que eu acho que é fulcral, que é, obviamente, para além do bom equipamento que é necessário ter, é uma boa lente. Porque às vezes as pessoas preocupam-se um bocadinho mais com o corpo da câmera e esquecem-se que a lente vai fazer toda a diferença. Se a lente não for boa, não vão conseguir muitos resultados que seriam aceitáveis se tivessem uma lente boa. Porque a questão do foco é importante, porque a questão da captação de luz é importante, e às vezes há pessoas que trabalham com lentes f4 e se calhar se nós dissermos, olha, mas com uma lente f2.8 e as pessoas pensam, então, mas isso é só um stop diferença, e esse stop nós usamos um bocadinho em gíria, quer dizer que é menos, é metade da luz ou o dobro da luz do outro stop. Portanto, 2.8 para f4, por exemplo, estamos a falar do dobro da luz ou metade da luz se for para recuar. E nós pensamos bem a nível da noite, não é? Nós estamos a captar a luz ínfima dos objetos estelares que estão tão longe, portanto, ter a possibilidade de captar o dobro da luz faz muita diferença, não é? Terem um litro ou terem 2 litros, é o dobro. E, portanto, faz muita diferença então terem boas lentes e que eu diga f2.8 para baixo, ou seja, f2.8, f1.8, f1.4 são o ideal. A Sigma, por exemplo, tem uma linha muito boa que é a Sigma Art, portanto é uma linha que eu aconselho. Presentemente são das lentes melhores, talvez, que nós possamos conseguir, e tem para várias marcas diferentes, para Nikon, para Canon, para Sony, enfim, acho que há vários tipos de encaixe e, portanto, isso é uma das coisas. Se calhar a gama focal para a astrofotografia que eu aconselharia mais seria ali entre os 14 e os 24 mm de sensor focal, que é mais abrangente. Há para captar imagens tanto um bocadinho mais da Via Láctea como alguns close-ups, e basicamente seria isso. Terem depois também a possibilidade de investir um bocadinho na parte da edição é muito importante, okay? Porque é isso que vos vai permitir revelar a imagem. Nós captamos sempre imagens em RAW e também serve de conselho captarem sempre imagens em RAW ou RAW mais JPEG que seja, mas portanto terem ali o RAW original para poderem editar. E basicamente acho que é isso. Não sei se viesse alguma coisa, mas se algum depois ouvinte tiver alguma questão, eu posso alguma questão, é só colocar. Quais são então as tuas referências a nível da astrofísica, astronomia e mesmo fotografia?
É, boa pergunta, nunca pensei muito nisso. Sei lá, é assim, eu basicamente, se eu, referências propriamente dito, se eu for guiar, eu tento guiar-me sempre por fotógrafos que eu vejo, por exemplo, que estão, alguns que eu já conheço, por exemplo, o Babak Tafresh é uma referência, sem dúvida alguma, Yuri Beletsky, são astrofotógrafos que eu respeito muito o trabalho e gosto muito do estilo que têm também de fotografar e, portanto, são sem dúvida referências, mas há muitos outros, não sei, eu acho que não há assim um específico, há várias referências e uma pessoa acho que se guia, vai seguindo um bocadinho no fundo, porque o que eu quero dizer com isto é uma coisa muito interessante que acontece muito, é que já houve muitos fotógrafos que eu aprecio o trabalho deles e que eles me disseram que também seguiam o meu trabalho e que eu também era uma inspiração para eles e eu sinto mesmo, é giro a ver esta troca. Portanto, no fundo, eu acho que acabamos por todos a acabar por às vezes sermos inspiração numa outra imagem para algum, não é? Nós somos todos uns para os outros, no fundo, é isso que acaba por acontecer. Eu acho que isto é muito interessante. Bem, por fim, gostaríamos apenas que nos pudesse apresentar algumas das suas fotografias e explicar-nos um pouco e falar um pouco sobre elas. Claro. Ok, então eu vou tentar, mas calhar compartilhar aqui a tela primeiramente. Ok. E então, eu vou abrir aqui uma primeira fotografia que eu trouxe, que vos queria mostrar, porque é um bocadinho pela experiência que foi, pela fotografia, porque há imagens aqui que eu vos trago, de certa maneira, pela beleza que tem, pode ter sido uma questão mais estética, do resultado final, que também senti-me satisfeito com ele, não é? Mas também por, às vezes, o desafio que há por trás da imagem. E isto acontece muitas vezes, e há fotografias que vocês estão a ver, e não sabem as peripécias por trás delas para conseguir chegar a esse resultado. Esta, por exemplo, que vos trago uma primeira imagem, foi captada num pico, né, portanto, nos Açores, na Ilha do Pico, e isto foi exatamente um trabalho na altura que eu fiz com o Babak Tafreshi, e nós, que é um fotógrafo iraniano, diretor de um projeto que é o The World at Night, e tínhamos então já programado uma subida ao pico. O que acontece, isto estava tudo mais ou menos já combinado há alguns meses, era final já do ano, portanto nós já tínhamos tido um ano de viagem cheio, cansados já, tanto viajar no ano inteiro, e nós fomos fazer esta subida em novembro, porque nos tinham aconselhado que seria na altura, boa nesta altura. Não foi bem assim, mas quando chegámos lá tínhamos alguns dias para preparar mais ou menos as coisas e o tempo nunca esteve muito bom. E portanto, nós só tínhamos ali já uma janela que era especificamente aquele dia, tínhamos que ir, desse para onde desse, tínhamos que tentar, pelo menos, porque era a única possibilidade que tínhamos. Assim foi. À meia-noite iniciámos a tal subida, agora imaginem, não é? À meia-noite, subir ao pico, em que supostamente também nos disseram que era uma coisa para subir aí 3 horas, que era uma coisa mais ou menos acessível, isto com mochilas de 10, 15 quilos às costas, mais tripés, à noite ainda por cima, com um LEDzinho vermelho, muito pouca coisa para nos podermos orientar. O grupo era relativamente pequeno, e eu lembro que eram mais os rapazes do Porto também, mais ou menos, e eu, o Babak, e depois ia o guia também, e nós começámos a subir, e a previsão era muito má, mas a nossa esperança era subirmos e quando chegássemos aos 1800 metros, por exemplo, já estarmos um bocadinho acima das nuvens e podermos ter a possibilidade de, estando acima das nuvens, conseguir céu limpo. Era o plano. E então pensámos, bom, aí pode ser iniciarmos a subida à meia-noite. Mas entretanto, o tempo foi mudando, cada vez a previsão era pior. Nós, começou a chover, começou a ficar mau tempo, e eu posso-vos dizer que é assim, o primeiro momento de tranquilidade que tivemos, e foi só o único, e dali para a frente foi sempre a piorar, foi mais ou menos aos 1000 e poucos metros, em que parámos um bocadinho para descansar e olhar a vista à volta. E foi quando eu tirei, a única vez que tirei o tripé e a câmera, e fiz esta foto. Olha para o lado e tirei a fotografia, e eu na câmara recordo-me já ter pensado assim, epá, eu parece-me que estou aqui a ver aquela ondulação das ondas gravíticas atmosféricas daqui, isto deve estar aqui a glow, parece-me aqui qualquer coisa, mas pronto, fiz o panorama, à noite não dá para perceber tão bem, vertical, guardámos as coisas e seguimos, o Baba fez mais umas imagens, mas para cá estava virado nas minhas costas, estava para outro ângulo, fizemos algumas imagens e seguimos viagem, e dali para a frente, como eu referi, foi sempre a piorar. Demorámos 5 horas a chegar ao pico, já chegámos lá, eram quase 5 da manhã, cada vez pior. Entretanto, o guia estava-nos a dizer que o tempo ia piorar mais, ia haver uma tempestade e os ventos já estavam em tipo, previsão de 80 km por hora. Sempre que começou a chover, nunca mais parou de chover, nós tínhamos tudo encharcado. Eu lembro que as calças estavam
tão pesadas, a querer cair do peso que tinham da água e só o cinto estavam presas pelo cinto, mas tudo pesado, era tudo desconfortável, foi mesmo horrível. Depois a gente estava com o receio de escorregar e alguém se magoar, porque se um pé, alguma coisa, se acontecia a alguém, alguma coisa ali, estávamos feitos. Não vão lá salvar as pessoas. E os bombeiros demoram não sei quantas horas a chegar lá. Só uma única vez que foram lá uma senhora que estava grávida, o helicóptero, e foi a única vez que aconteceu até hoje, pelo que eles me tinham contado, até naquela altura, subiram um helicóptero lá. Portanto, era uma coisa assim terrível. As rochas escorregavam. Entretanto, tínhamos dito que um mês antes tinham morrido 4 pessoas com um relâmpago lá perto. E nós, bom, isto está tudo a melhorar. Então, chegámos lá acima, foi mesmo, eu não consigo explicar a sério, foi a pior viagem de todas, tudo terrível. E depois tivemos mais 5 horas para descer. Para chegar cá abaixo, portanto chegámos de rastros, tudo encharcado, a minha mochila, só para vocês verem, foi tão mau que os meus sapatos ficaram lá, eu deixei-os lá, deixei-os fora, estavam num estado tão lastimoso, as mochilas ficaram 1 dia e meio abertas para ver se secavam, foi terrível, e eu estava tão chateado com a viagem, que eu nem peguei mais a foto nem processei, durante 6 meses nem olhei para a fotografia, nem olhei para nada, o resultado que lá estava, deixei de lado, até que 6 meses depois é que lá, já tinha feito as pazes interiores e fui pegar naquilo. E foi processar e é que eu vi o que tinha realmente captado e foi muito engraçado. Depois na altura a foto foi publicada como Australian Picture of the Day. Eu fui contatado por alguns cientistas que entretanto estavam a estudar o Airglow e que acharam incrível. Um deles estava a trabalhar numa universidade e também com a satélite da NASA, o SWAM-NPP, acho que é assim que se chama, SWAMI-NPP, acho que é assim que se chama, e que trabalhava também com imagens em infravermelho e captou, então, descarregou as imagens captadas da zona da Ilha do Pico no mesmo dia e hora do momento em que eu tinha feito a fotografia. Então é muito giro porque há uma comparação em que imagens captadas de satélite deste mesmo evento e vê-se as ondas gravíticas atmosféricas ali a passarem e, portanto, foi o mesmo fenómeno, porque isto no fundo o que era o Airglow, havia uma grande presença de Airglow, que é a luminescência fotoquímica da atmosfera, e o que eles me explicaram mais ou menos foi que, basicamente, isto é um bocadinho o efeito como a gente lança uma pedrinha numa gota d'água, né? Aquela ondulação provoca uma interferência nas camadas da atmosfera mais altas, portanto, e conforme a cor que nós vimos tem a ver com a interação e a altitude que está a cada camada, e portanto o que aconteceu foi que havia a presença de airglow e esta ondulação ao passar revelava a cor em função da altitude a que estava cada uma dos gases em que estava a haver interação. E, portanto, nós temos aqui os 3 cores mais ou menos que o airglow pode assumir, que é o verde, um amarelado mais ou menos e o vermelho. Então, isto parece quase um arco-íris, estas bandas todas, e foi muito giro depois podermos ver imagens captadas tanto de dentro como de fora da Terra do mesmo evento. E então foi uma coisa muito interessante e, portanto, depois até pus um artigo sobre isso e com as citações que alguns desses cientistas que estavam a estudar isto fizeram e com o material que me enviaram. Pronto, esta era uma primeira fotografia, mais por causa de vocês perceberem a peripécia que foi. Agora aqui, passamos para o Chile. E esta fotografia também foi de alguma maneira engraçada, porque nós estávamos no Chile, eu e a Plânia, e nós fomos fotografar o eclipse o ano passado, o eclipse total do Sol. E o eclipse ocorria em La Serena, que fica muito mais abaixo, e nós fomos primeiro para o deserto do Atacama, portanto saímos de avião, saímos em Calama, salvo erro, e a partir dali é que alugámos um carro. E depois fizemos 1600 km até Santiago, do Chile, mas espalhado por vários dias, em viagem. E que a ideia era, nós iniciámos a viagem, fotografando vários dias, e portanto, fazer com que coincidisse a chegada a La Serena 1 ou 2 dias antes do eclipse, e nos dias em que tínhamos, digamos, aquele percurso maior, que eram mais ou menos 5, 6 horas de viagem, porque o Chile é muito grande, para vocês terem uma ideia, são 1600 km de São Pedro até Santiago, num dia em que tínhamos mais tempo, nós saímos de Antofagasta, e já tínhamos tudo planeado, saímos cedo, mais ou menos meio-dia, e pensámos, ok, agora vamos ter a viagem maior hoje, são mais ou menos 5, 6 horas de viagem pelo deserto, e que íamos em direção então, já para ficar mais próximo de La Serena, e vamos então cedo, ao final do dia chegamos lá, descansamos, nesse dia já não estava planeado fotografar, era o dia só que tínhamos ali para recuperar um bocadinho, porque no dia seguinte é que íamos então para La Serena, e já era importante porque era já a preparação do eclipse. Nós saímos ao meio-dia de lá, e mais ou menos aí 30 km, mais ou menos 30, 40 km, já no deserto, ok? Mais ou menos a 30, 40 km de Antofagasta, o carro morreu. O carro morreu no meio do deserto, de repente só fez e não ligou mais nada. Por sorte, nós tínhamos comprado um telefone mesmo do Chile, um telefone mesmo chileno, para falar,
porque pensámos que íamos estar muitos dias, pode ser melhor comprarmos um telefone. Ainda bem, porque assim, eu só ao telefone para pedir ajuda, eu demorei 2 horas e meia que viessem lá buscar-nos. Depois dizíamos, sim, então mas nós vamos mandar o reboque ir aí, mas vocês vão ter ao aeroporto. Não vamos ter como, nós não temos nada. Exato. E por cima nós tínhamos feito o carro com aqueles seguros premium, que era o máximo que havia, que era para ter segurança de tudo, não havia nada, se houvesse qualquer coisa, estava tudo assegurado. E mesmo assim foi o que foi. Então foi uma aventura. Nós tivemos 2 horas e meia no deserto à espera que eles viessem buscar-nos. Depois o senhor disse, ok, então lá levo o motorista do carro, levou-nos até ao aeroporto. Apanhamos para aí 1 hora e meia de fila até chegar lá para Antofagasta. Aquilo era infinito, nunca mais lá chegávamos. Só para vocês terem uma ideia, estávamos a partir de lá, de Antofagasta através do aeroporto, ainda de mais longe não tínhamos partido inicialmente, porque o aeroporto ainda era mais para dentro, às 7 da tarde. E ainda tínhamos a viagem das 6 horas para fazer. Então nós chegámos lá, eram umas 3 ou 4 da manhã, já não sei, de rastos. A viagem foi horrível, muito cansativa, como calculam. E esta fotografia, para mim, tem um simbolismo muito importante, porque é uma Via Láctea que eu acho que capta a parte mais rica, no fundo, da Via Láctea que é possível ver do hemisfério sul. Desde aqui da zona do centro à esquerda da Via Láctea, onde nós podemos ver aqui o coração, onde está o Sagitário e tudo isso, a ir aqui para a Rho Ophiuchi, que é um objeto de céu profundo muito interessante. Aqui estava o planeta Júpiter, e depois aqui esta região toda riquíssima em objetos de céu profundo. Pois aqui nós estamos a ver uma coisa que eles, naquela mitologia deles, eles viam uma, como é que se chama? Não é uma alpaca, mas acho que é parecido com isso, portanto um animal que existe lá no Chile, e portanto eles veem esse objeto, porque é engraçado que eles não seguiam pela parte luminosa da Via Láctea, mas pela parte das sombras, e é aqui na parte da sombra que eles veem esse animal, é muito giro. E depois, aqui assim temos a Eta Carina, nesta zona mais ou menos, esta é uma região muito rica, aliás está a Ômega Centauro, aqui é uma zona muito rica, aqui temos a grande e pequena nuvem de Magalhães, e isto para explicar que nós estávamos muito cansados, e então a Polónia precisou de parar, ela acaba a conduzir e disse, olha, eu tenho que parar porque eu tenho que dormir pelo menos 5 ou 10 minutos porque eu já não aguento mais, de rastos. E eu pensei, ok, vamos descansar mais um bocadinho, mas eu não vinha a guiar. E o que é que eu pensei? Nós parámos o carro, pensei, epá, eu tenho que estar muito cansado, mas eu estar aqui no meio do deserto da cama com um céu destes, parado 10 minutos sem estar a trabalhar, não é possível. E então eu disse, ok, Polónia, já que tu estás a descansar e tu é que estás a conduzir, eu acho que ainda aguento, se for preciso eu durmo depois, mas eu vou lá fora fotografar enquanto estás a descansar. Então eu tirei, vim cá para fora, tirei o tripé rapidamente, tive só ali 15 minutos, fiz um mosaico muito grande da Via Láctea, que ela já estava muito alta, fiz esta imagem, fui a correr outra vez para o carro, e era só para explicar que valeu a pena, porque é aquele esforço, é só mais um bocadinho, mas eu sei que às vezes o corpo já está tão cansado que esse mais um bocadinho até pode ser perigoso, mas ali, como não era que estava a conduzir, achei que podia abusar um bocadinho, e acho que valeu a pena. E a imagem é que é um bocadinho, acho que mostra aquela solidão e magnificência ao mesmo tempo do deserto, não é? E depois com aquela imponência da Via Láctea acima, não? Acho que, pelo menos para mim, representa algo muito interessante, que gosto muito, e é nesse sentido que vos queria partilhar esta fotografia. Depois, tenho aqui uma outra mais recente, que não podia deixar de falar, porque peço desculpa, esta não era para já, mas posso falar nela agora, já agora. Esta também trago-vos mais porque para mim, do ponto de vista da beleza, e aqui se calhar falo mais agora um bocadinho mais da arte, para mim acho que está muito bem conseguida a fotografia, e eu fiquei feliz de ter conseguido este resultado, e portanto trago esta porque é algo que, do ponto de vista estético e visual, para mim acho que tem uma certa força, em que nós vimos aqui no canto superior esquerdo a pequena nuvem de Magalhães, e aqui à direita a grande nuvem de Magalhães, que se estava a pôr nesta colinazinha ali do deserto, em que se via ainda por cima este caminho. Parece que é quase que é a luz da grande nuvem de Magalhães está a iluminar o caminho, e depois ainda por cima porque o céu estava repleto de airglow vermelho. Como é possível ver isto tudo? É airglow vermelho, não são nuvens, é mesmo a luminescência fotoquímica que aquelas ondas gravíticas atmosféricas que às vezes acontecem, permite ver esta ondulação no céu, e eu acho que transmite também algo especial. Entretanto, depois trouxe uma imagem mais recente, neste caso agora já estamos a falar do Neowise, que foi o cometa
grande cometa, provavelmente vai ser o cometa da década. Esperemos que haja mais para não ser só o do século, mas pelo menos o da década. E o NEOWISE, e esta foi captada no Val no Val do Tua, neste caso, que é ainda por cima a zona mais recentemente certificada, e portanto é o Dark Sky Val do Tua, mais recentemente certificada como Starlight Tourism Destination, e neste momento, apenas para referir que Portugal já conta com 3 destinos destes, portanto que é a rede Dark Sky Portugal, que é o Dark Sky Alqueva, o Dark Sky da Pampilhosa da Serra, que neste caso é o Dark Sky das Aldeias do Xisto, na zona da Pampilhosa, chama-se Dark Sky Aldeias do Xisto, e o Dark Sky Val do Tua, que agora mais recentemente foi certificado há de 2 meses, também dos 3 certificados como Starlight Destination. Então estamos a ver aqui, era a Polónia, está ali a servir um bocadinho de modelo, com os binóculos estávamos a observar o cometa NEOWISE, que exibia aqui a sua cauda de íons isolada aqui neste ponto, e a sua cauda de poeira também enorme, era completamente visível a olho nu. Eu tive várias possibilidades de surfar no Alqueva também, e realmente o cometa estava espetacular. Depois, na Pampilhosa da Serra, nesta mesma subida ao norte para captar o NEOWISE, também consegui apanhá-lo numa noite muito, muito boa. E agora aqui um close-up, portanto já não é de paisagem, vou então mostrar-vos que é o NEOWISE captado com uma lente de 140 milímetros de distância focal, em que tem ali um close-up com um Star Tracker, portanto é uma montagem que é uma polar e que permite acompanhar a rotação da Terra, são exposições longas, pelo menos dá volta de 30 segundos, e nós conseguimos ver aqui então uma aproximação grande, toda a magnificência do cometa, não é? Exibir aqui a sua a cauda de íons isolada, aqui o coma, aquela verdezinha que envolve ali a cabeça do cometa, não é? A poeira toda, e ainda conseguimos apanhar aqui algumas chamadas bandas sincrónicas que acontece, e portanto isto foi possível apanhar em grande detalhe. É uma fotografia que eu acho que ficou, para mim também acho que ficou muito, muito interessante. E agora, para finalizar, vou mostrar-vos uma imagem inédita, porque ela também nem sequer está publicada no meu site, eu só a partilhei ainda na conta de Instagram, que foi de um trabalho muito recente que eu estou a fazer para o Dark Sky, na zona de Mértola, Dark Sky Alqueva, mas na zona de Mértola, em que nós podemos ver então a Via Láctea, também no seu auge, e está repleta aqui de muitas coisas interessantes que se conseguem ver muito bem nesta fotografia. Nós estamos a ver aqui a nebulosa Norte América, aqui o Triângulo de Verão, entre a estrela de Neve, a estrela Vega e a estrela Altair, portanto estão aqui assim o Triângulo de Verão. Podemos ver aqui a galáxia de Andrómeda, a nossa galáxia vizinha, que atualmente já se pensa que se calhar já está a entrar em interação com a nossa, portanto já começou o tal choque que se espera, possivelmente. Pelo menos tinha lido algo sobre isso recentemente. O planeta Marte, que tem estado genial agora em oposição, com noites incríveis. Ainda ontem eu estive a observar e a fotografar, estava com imensos detalhes espetaculares de ver. Está aqui o planeta Marte. Temos aqui Júpiter e Saturno também, alguns aí pelo meio há de estar Neptuno e Urano, que não é possível ver assim a olho nu e é difícil aqui indicar, e todo o arco do que é o nosso braço galáctico, não é? Que podemos ver aqui nesta fotografia. E juntamente a isso, o tal air glow que é possível captar, que é este verde todo que nós estamos a ver aqui. Portanto, este verde amarelado não é a poluição luminosa, é algo que algumas nuvens, algumas zonas de povoações mais perto, tem alguma luz aqui refletida, mas esta tonalidade aqui assim verde por trás é realmente air glow, aquela luminescência fotoquímica que acontece, é uma coisa dinâmica, às vezes aparece durante a noite. Os nossos olhos normalmente não interpretam o olho nu porque ele é mais sensível no comprimento mais próximo do infravermelho, mas nós conseguimos ver com as câmaras, principalmente a minha câmera que é modificada, portanto não tem o filtro infravermelho, portanto é mais sensível ao infravermelho que outras câmaras normais. E é possível registrar estes eventos. O nosso olho, às vezes, com mais experiência, o que percepciona é que a noite está um bocadinho mais clara e não conseguimos saber muito bem porquê. Às vezes é a presença do airglow, e isso até a nível de medições, com o Sky Quality Meter, por exemplo, indica valores diferentes que baixam logo bastante. Às vezes pode baixar tipo 20, 30 pontos na medição. Imagina, um céu que normalmente tem 21, 30, pode dar 21 se tiver a presença de airglow. Baixa bastante mesmo, porque aquilo acaba por refletir alguma luz. E pronto, e basicamente é isso. Também temos a ver aqui a nebulosa do coração e a nebulosa
da Alma, aqui nesta zona, próximo da Cassiopeia. Enfim, é uma fotografia que eu acho que está interessante. Também existe uma realidade virtual desta imagem, portanto, uma versão em que é possível depois, à volta, a pessoa experienciar tudo. Brevemente irei depois partilhar e publicar. E basicamente era isto que eu tinha para vos mostrar. Portanto, no fundo, despeço-me assim, agradecendo também a amabilidade do vosso convite e pronto. E se quiserem seguir o meu trabalho também, tem o meu site, miguelclaro.com, minha página de Instagram, Miguel_Claro, e a página de Facebook também. Bem, depois destas fotografias completamente incríveis, resta-nos apenas também Obrigado. agradecer, Miguel, a sua presença e o seu contributo para o nosso projeto. Esta foi mais uma edição do Fisicamente, esperemos que tenham gostado e até à próxima. Tchau.